Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante. Antes do dilúvio, como era o mundo antes da grande catástrofe. Vamos mergulhar em um mundo perdido, repleto de mistérios e surpresas. Fiquem conosco até o final e preparem-se para uma viagem no tempo incrível. Como era a vida antes do dilúvio nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso, um mundo antes do grande dilúvio. Esta era, muitas vezes envolta em camadas de interpretações, é um período da humanidade inicial, marcado por longas vidas, interações divino-humanas e uma proximidade com Deus. E a história da criação em si, personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relata. 46. Inúmeros elementos se unem para fazer o dilúvio acontecer. Satanás e os anjos caídos, o primeiro evento que levou ao dilúvio, ocorreu antes da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo. Jó 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. 01:35. Revela-se que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, poder e sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia um ser caído. A Bíblia faz apenas referências passageiras aos anjos caídos, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca perdeu o caminho ou se voltou para o mal. Havia alguns que tomaram essa decisão. Tenha em mente que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles para toda a eternidade, mas agora eles caíram. 02:21. O que causou tudo isso acontecer? No entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre-arbítrio. O livro de Judas enfatiza este ponto de forma bastante clara. Judas 5-6, Bíblia Amplificada. Ora, quero lembrar-vos, embora já soubesseis tudo isso, que o Senhor, tendo libertado um povo do Egito, posteriormente destruiu os que não crerão, e há anjos que não guardarão o seu estado original, mas abandonarão o seu próprio domicílio. Ele os tem mantido em algemas eternas sob a escuridão para o julgamento do grande dia. E o 3:05. Judas decidiu que os anjos não guardaram seu domínio próprio. A frase domínio próprio pode ser interpretada como regra ou ponto de partida. Os anjos foram feitos especificamente para o propósito de habitar no céu com Deus, adorando-o e cumprindo seus mandamentos. Eles foram formados para glorificá-lo, assim como as pessoas foram. Mas os humanos, 3:49, foram projetados para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram seu início, o que é outra forma de dizer que deixaram seu local de origem no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está no comando desses anjos e age como seu líder. A grande rebelião, como alguns a chamam, foi um evento no qual Satanás e uma porção das legiões angelicais do céu travaram uma guerra contra Deus e seus anjos, na tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. No 4:28. O diabo elaborou um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso do próprio Jesus, pois ele estava presente. Jesus falou sobre a glória e a majestade que ele compartilhava com Deus Pai antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5.
Bíblia Amplificada. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. 05:15. Jesus declara: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Como se vê, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo, com poder espiritual real, que ele usa para o mal e para fins egoístas. Não estamos lutando. Paulo disse que estamos numa luta, mas não contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade. E sua sede está em regiões celestiais. Isso é um fato impressionante. Mas é bastante claro o fato de que Satanás chefia é um reino altamente organizado. Para alguns, isso é surpreendente, mas há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um choque entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram mutuamente e formaram o reino rebelde. No jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra como seu domínio e via Adão e Eva como 0642 invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra a fim de estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, um lugar chamado Éden, que na língua hebraica significa alegria ou felicidade, era um lugar de provisão, onde um homem poderia encontrar Deus, de acordo com Gênesis 3, versículo 8. Agora, no jardim perfeito, havia uma árvore especial chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de qualquer árvore no jardim, exceto desta. Satanás precisava destruir o destino do homem. Mas como? O diabo, a antiga serpente, fez seu caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida. É verdade que Deus disse? Gênesis 3, versículo 1. Você quase consegue ouvir o pai da mentira enquanto ele interage com Eva. O enganador, então, usou sua segunda estratégia, suposição, para fazer Eva duvidar se as consequências de sua desobediência realmente resultariam em sua morte, como Deus havia dito. Certamente não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. A abordagem terceira e final que ele usou contra Eva foi a tentação. Deus ficou desapontado por causa de sua desobediência. Eles não podiam mais ficar no jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comer o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás os deixou completamente dominados, mas Deus estabeleceu uma cabeça de praia no jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, revertendo as mesas contra o tentador antes de expulsar Adão e Eva do jardim. Ele demonstrou seu completo domínio sobre Satanás, o primeiro assassinato de Caim e Abel. Gênesis 4. Caim, alguém observou que o pecado cometido pelo primeiro homem causou o segundo homem a matar o terceiro. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz a 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Porque ambos os filhos cresceram ouvindo histórias sobre Deus, eles estavam cientes de que deveriam fazer ofertas ao seu Criador. Ambos os meninos chegaram prontos para adorar. Com o tempo, mas enquanto o Senhor estava preocupado com Abel e sua oferta, ele não estava preocupado com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim. Apesar do aviso de Deus de que ele deveria dominar o pecado, Caim engana seu irmão, o mata, o enterra e o renega completamente. Sou eu o guarda do meu irmão? Ele pergunta, temendo que outros possam matá-lo por seu crime.
Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes mais. Gênesis 4:15. Caim foi punido por se tornar um andarilho inquieto longe de sua casa e família depois que Deus puniu Caim. Ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, que fica a leste do Éden. Nesta terra, Nod construiu uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho Enoque. Seus descendentes incluíam pessoas influentes de seu tempo. Jabal, o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de corda e tubos, e Tubal-Caim, que forjou ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, versículos 17 a 22. O que se segue à punição de Caim é a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os caminhos assassinos de Caim foram passados por sua linha familiar. Encontramos um homem se gabando de sua própria violência. Quando chegamos ao seu bisneto, o mal estava se espalhando. O projeto perfeito de Deus tinha apenas 4 capítulos e já encontramos pessoas se deleitando na matança e desrespeitando seu projeto para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi passada pela linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher eram casados para a vida toda, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste com a linha de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel, porque as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. O caminho de adoração de Caim, que é orgulhoso, aponta para si mesmo. O caminho humilde de adoração praticado por Abel, e Sete clama a Deus. Ai deles, eles seguiram o caminho de Caim, se precipitaram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Não é surpresa, então, que quando Deus precisava de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé, da linha de Sete. O legado de Caim era complicado. Por um lado, ele e sua família eram muito bons em criar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tiveram muitos problemas com brigas e machucados aos outros, e parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano, uma luta entre nosso potencial para o bem e nossa capacidade para o mal. As gerações após Adão, o mundo se tornou povoado, mas também se tornou cheio de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras, mentiam, roubavam e até matavam. Dentro deste período, os homens viveram vidas extraordinariamente longas, seus anos contados a centenas. Era um terror diferente, um tempo em que a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens, e o próprio mundo era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas depois de Caim e Abel, com o crescimento de sua família. E assim, concluímos mais um episódio do nosso canal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe também nos comentários o que achou deste vídeo e sugestões para os próximos temas. Até a próxima e que Deus abençoe vocês.